E a sua verdade, ou a verdade que você professa para o mundo, que é o que a gente costuma chamar de profissão. Como está? É a sua verdade, de fato, o que você faz no dia a dia? Que normalmente as pessoas associam com trabalho, trabalhar. Trabalho na física é a produção de algo através do uso ou da transformação de energia. Isto é trabalho. Ok, quando a gente vai trabalhar, a gente vai, em teoria, produzir alguma coisa, né? Criar algum valor, e esta criação de valor é chamado de trabalho por nós na linguagem moderna. Mas o que vocês deveriam estar fazendo lá é levando a sua verdade para o mundo. É isso que significa a profissão, é professar a sua verdade. E aqui entra a ideia de que se você amar o que você faz, você jamais vai trabalhar, porque você vai estar fazendo algo que você ama. Isso foi dito lá atrás por Confúcio, outras pessoas repetiram de outras formas. E o que ele disse é, se você de fato levar a sua verdade para o mundo, isso não é um trabalho no sentido de esforço, de difícil, de é duro, de obrigação. Cara, não é obrigação, eu adoro ir lá fazer aquilo. Eu fico imaginando, deixa eu pensar assim em alguém. Eu não vou citar aqui porque alguns... Não, vou citar assim. Ronaldinho Gaúcho, aquele jogador de futebol. Ele é referência para o Ronaldo Nazário, que é o outro, aquele famoso, ele é referência para o Messi, ele é referência para diversos outros jogadores com quem ele jogou. Por quê? Quando na Espanha, ele era chamado de Ronaldo el Brujo, o bruxo. Por quê? Porque ele fazia magia com a bola, ele tirava da cartola cada passe, cada jogada, cada movimento que ninguém entendia às vezes, ou custavam a repetir, a imitar, a fazer igual. E ele não se incomodava de estar lá como um trabalho. Ele estava lá como uma diversão, ele gostava de fazer aquilo, ele se divertia fazendo aquilo. Então, ele estava lá levando a verdade dele para o mundo, que era o quê? Entretenimento, diversão, seja lá o que você entenda que esse esporte lhe entrega quando você está assistindo, ele fazia isso com a maior alegria, com a maior tranquilidade e sem nenhum esforço. Para ele isso não era trabalho. E vou dizer mais uma curiosidade aqui. Há muitas lendas, muitas histórias que se contam no futebol, mas, enfim, tem algumas histórias a respeito dele, não lembro em que clube ele jogou, na verdade eu uso ele como exemplo, mas eu não entendo muito de futebol, tá? Nem sei em que times ele jogou. Tem um clube que ele jogou que o técnico ficava furioso com ele, porque ele não aparecia no treino, ele não ia treinar. Quando chegava no dia do jogo, ele se apresentava na véspera do jogo, dormia no clube mesmo, que ninguém mais fizesse isso, ele dormia no clube, e quando ele entrava no campo no outro dia, era o bruxo, ele fazia magia, e o técnico conseguia punir ele, porque afinal de contas ele não fazia treino, mas ele não precisava. Na verdade, como eu conheci de Porto Alegre a história dele, ele treinou muito quando era jovem, então ele se achava já num estágio que ele não precisava, na cabeça dele, treinar. Mas voltando então para o dia a dia aqui das pessoas, vamos dizer, comuns. O meu trabalho, o que eu faço aqui, que as pessoas chamam que é o meu trabalho, cara, para mim é uma alegria fazer isso aqui. Quando eu não tinha o que fazer esses dias atrás, aí eu estava meio assim, puxa, o que eu vou fazer? Eu parei com as lives por A, B ou C, o que eu vou fazer? Vou fazer um desafio de 180 dias, eu gosto de estar aqui fazendo isso. Vou fazer, é um trabalho, não me dá trabalho nenhum. Eu não faço script, eu não faço nenhuma criação que me ocupe. Eu só trago aqui a minha verdade. A minha verdade é tentar ajudar você a entender certas questões do mundo e da sua vida, para que a sua vida se torne melhor. Esse é a minha verdade. A minha verdade é que a vida é muito para ser só isso. Só isso é quando eu estou me referindo a uma vida pequena que a maioria das pessoas vive. E todos nós temos a
capacidade e merecemos ter uma vida muito melhor do que aquela vida pequena, aquela vida de se sentir escravizado, saindo às 6 horas, 7 horas da manhã de casa, pegando 1, 2, 3 ônibus para chegar num trabalho, sofrer o dia inteiro porque detesta aquilo, e no fim do dia sair, pegar mais 1, 2, 3 ônibus para voltar para casa e chegar exausto. Não, por favor. Agora, você precisa descobrir para você o que você faria, mesmo que fosse de graça, como eu estou aqui agora. O que você faria e gostaria de fazer, mesmo que fosse de graça? Esta é a sua verdade. Mas, voltando, e que você falaria sobre esse tema 1 hora, 2 horas, 3 horas sem parar, de que você falaria frente a uma plateia, ou aqui, essa plateia, durante 30 minutos sem nenhum problema. Qual é o... Este tema é o que você deve se dedicar, porque aí está a sua verdade. Algumas pessoas me dizem, mas então se fosse assim, se todo mundo fizesse só o que gosta, ninguém ia atender no balcão da padaria. Por que não? Por que não? Tem uma padaria aqui próximo de casa que tem uma moça, o nome dela é Patrícia, ela adora o que ela faz. Ela diz que não se vê fazendo outra coisa, ela gosta daquilo ali, ela gosta de atender, servir, pegar o pão, entregar o pão, ajudar o cliente a escolher, explicar os tipos de pães que tem e para que eles servem. Ela sabe para que serve as fibras que tem em cada pão que é produzido naquela padaria. Isso é gostar do que faz. Isso é gostar do que faz. Ela está servindo ao outro numa coisa que ela gosta, através de um elemento que ela gosta, que é a alimentação. Através do pão, ela está levando a verdade. Mas, de toda maneira, quando uma pessoa diz assim, mas se fosse assim tão bacaninha, é porque A, B ou C ninguém estaria no balcão da padaria ou recolhendo lixo reciclável. É porque essa pessoa simplesmente não está aceitando essa ideia, ok? Quando você diz isso é porque você não está querendo, você não está se permitindo sequer olhar para essa ideia e pensar nela. Puxa, o que eu faria numa boa e que eu gostaria de estar fazendo? Tem gente que não tem essa capacidade. Então aí vai sempre contestar o que eu estou dizendo. Eu tive um colega que trabalhava uma época comigo, que ele disse, ele era um excelente funcionário para aquela empresa. E um dia ele disse, eu detesto o que eu faço. Eu digo, como assim, cara? Tu é o mais CDF dessa empresa. Eu detesto isso. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Eu digo, onde é que... Perguntei aonde tu estaria, o que tu ia fazer. E ele disse, eu estaria numa praça pública jogando futebol com a gurizada. Em vez de deixar essa gurizada solta por aí se drogando e fazendo bobagem, eu ia estar lá brincando com eles, divertindo eles para eles terem atenção durante o dia. Eu disse, cara, que coisa sensacional. Por que tu não faz isso? Porque pagam muito pouco. Realmente, um professor de educação física, que seria o caso, ganha muito pouco, ainda mais num município. Mas eis que depois de um tempo ele resolveu estudar educação física, e eis que depois de um tempo ele se aposentou. Infelizmente ele esperou até se aposentar e foi fazer isso. O cara hoje, com a idade dele, ele parece que tem 30 anos a menos, porque hoje ele está se divertindo. Ele diz, cara, eu não jogo futebol e eu não faço força, eu só me divirto o dia inteiro, porque aquilo para ele é diversão. Aquilo é a verdade, ok? Então, ele tem como fazer mais dinheiro com essa verdade dele? Tem. Se ele quiser fazer mais dinheiro, ele tem. Tem maneiras, tem diversas maneiras hoje com a internet, com todo esse aparato que a gente tem diversas maneiras. Ele disse, eu não estou preocupado mais com isso, eu quero só servir as pessoas aqui. Ganho meu saláriozinho lá do município, que não é quase nada, tenho a minha aposentadoria e para mim tá bom. É o que ele quer, ele está feliz assim. Agora, em qualquer área, você tem condições de fazer a fortuna que você quiser, se é que isso guia, orienta você, ok? Em qualquer área. Tem uma moça com quem eu tive um leve contato, que ela vende curso, ensina a fazer pão. Ensina a fazer pão. Ela ganha mais de 1 milhão por ano.
mais de 1 milhão por ano através de vender cursos ensinando a fazer pão. Pão, aquela coisa que a gente vai ali e diz, me dá um pãozinho, paga 3 pila, 4, 10, depende do pão. Isso. Mas quantas pessoas estão sendo beneficiadas por ela levar isso que ela gosta, ela adora pão. Não tem nada a ver com a outra que eu falei aqui. Essa andou pela França, andou pela Espanha, foi aprender diversos tipos de pães por aí, porque ela gostava daquilo e tinha dinheiro para fazer as viagens. Até que um dia ela disse, cara, eu amo fazer isso, mas eu não estou ganhando dinheiro, eu vou achar um jeito. Achou, fazendo pão. Fazendo pão. Ela descobriu que não era abrindo uma padaria que ela ia ganhar dinheiro, era ensinando outras pessoas a fazer pão. Pão, aprender a fazer pão para eu poder ir ali agora fazer um pão para o café da tarde da minha família, um pão delicioso. Essa é a ideia que ela vende. Beleza? Então entenda. É quando você estiver levando a sua verdade para o mundo que tudo vai ficar fácil para você. A vida deve ser simples e fácil, boa e leve. A vida deve ser boa e leve. Se a vida não estiver boa e leve, você está fazendo algo errado. Isso quem disse foi Osho. A vida tem que ser boa e leve. Por que a vida é dura? Porque eu levanto de manhã saindo como um condenado para fazer o que eu detesto e ganhar um salário cacaca. Vai procurar o que tu gosta de fazer, vai te dedicar ao que tu ama fazer, vai te dedicar ao que tu faria mesmo de graça e tu vai encontrar lá uma fortuna se tu quiser, ok? Mas tem que achar isso e tem que se dedicar a isso, mesmo não ganhando nada. Aí você está na sua verdade e todo o dinheiro que você quer virá.